Olá, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje, na nossa aula de Química, nós vamos falar sobre estudos gases. Então, no estudo dos gases, nós vamos estudar as propriedades dos gases, mudança de estado do gás, transformação isotérmica, transformação isobárica e transformação isovolumétrica. Estudo dos gases. O estudo dos gases é de grande importância na compreensão de fatos que ocorrem no nosso cotidiano, tais como um balão subir, uma bexiga murchar com o tempo, a pressão interna de pneu aumentar em dias mais quentes. Então, todos esses fatores aí estão relacionados com o estudo dos gases. Estado de um gás. Todo gás exerce uma pressão, ocupando um certo volume, a determinada temperatura, certo? Então, observe que eu destaquei de vermelho pressão, letra P, volume, letra V, e temperatura, letra T. Aos valores de pressão P, do volume V e da temperatura T, chamamos de variáveis de estado de um gás. Então, as três variáveis de estado de um gás são pressão, nós vamos trabalhar com a letra P, volume V e temperatura T. Um recipiente que contém um gás cujo comportamento está sendo investigado é considerado um sistema. Então, no nosso caso, nosso sistema vai ser o meio ambiente, certo? Então, sistema é a parte do universo em estudo. No nosso caso, vai ser o meio ambiente. Então, um sistema ele pode ser isolado, fechado ou aberto. No primeiro caso aqui, eu tenho uma garrafa térmica lacrada com líquido dentro, certo? Então, para nós, essa garrafa térmica é um sistema isolado. Por quê? Porque não há troca de energia e matéria com o meio ambiente. Ela vai isolar o líquido que está aqui dentro do meio ambiente, certo? Então, no sistema isolado, não há troca de energia e matéria com o meio ambiente. Uma garrafa de Coca-Cola lacrada, quando eu tiro ela do freezer, certo? Ela vai esquentar. Por que ela esquenta? Porque ela está absorvendo energia. Então, para nós é um sistema fechado. Por que é um sistema fechado? Porque há troca de energia sem haver troca da matéria com o meio ambiente, certo? Então, ela vai esquentar, ela vai absorver energia, mas não vai sair de nada de dentro dela. Então, há troca de energia sem haver troca de matéria com o meio ambiente. A partir do momento que nós abrimos a garrafa, sai um gás, certo? E com o tempo ela vai absorvendo energia, vai esquentando também. Então, nesse caso, é um sistema aberto. Por que é um sistema aberto? Porque há troca de energia e matéria com o meio ambiente. Então, nós temos três tipos de sistema: isolado, fechado e aberto. Quando não há troca de energia e matéria com o meio ambiente, isolado. Quando há troca de energia sem haver a troca da matéria, fechado. E quando há troca tanto de energia quanto de matéria, aberto. Que nós temos um exemplo aqui, ó. Identifique cada um dos seguintes sistemas como aberto, fechado ou isolado. O café é uma garrafa térmica. Nós acabamos de ver que a garrafa térmica é um sistema isolado. Uma planta viva é um sistema aberto, certo? A troca tanto de energia quanto de matéria com o meio ambiente, principalmente no processo da fotossíntese. O mercúrio é um termômetro, é um sistema fechado. Por que é um sistema fechado? Observe bem. Quando uma pessoa está com uma temperatura alta, que você pega um termômetro e está zerado, certo? Está apenas com um líquido de mercúrio dentro dele. Quando você coloca em contato com o corpo, ele vai absorver energia deste corpo. Então, há troca de energia sem haver a troca de matéria. Por isso que o sistema é fechado. Beleza? Unidade de medida das variáveis de estado de um gás. A primeira que nós vamos estudar é a pressão. Denominamos de pressão de um gás a colisão de suas moléculas com as paredes do recipiente que contém. A pressão de um gás pode ser medida em atmosfera, que nós vamos chamar de ATM, e em milímetro de mercúrio, que é o mmHg. Nós temos uma relação entre a pressão atmosférica e o milímetro de mercúrio, certo? Um ATM, que é a pressão atmosférica, ela corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então, se eu quero transformar qualquer valor que está na pressão atmosférica para milímetro de mercúrio, eu multiplico por 760. Se eu quero transformar qualquer valor que está em milímetro de mercúrio para ATM, eu vou dividir por 760. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Faça as seguintes transformações. Letra A. Mário precisa transformar 2,5 ATM em milímetro de mercúrio.
Então, se ele quer transformar ATM para milímetro de mercúrio, nós vamos multiplicar por 760. Como cada ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, multiplicamos o valor dado, qual foi o valor dado? 2,5, por 760. Então, nós temos 2,5 vezes 760, que vai dar 1.900 milímetros. Tranquilo? Então, se eu quero transformar de ATM para milímetro de mercúrio, eu multiplico por 760. Segunda, Marta quer saber quantos ATM tem 228 milímetros de mercúrio. É o contrário, agora eu quero transformar milímetro de mercúrio para ATM, certo? Então, nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Como cada ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, nós vamos agora dividir por 760. Por que dividir? Porque eu quero fazer o caminho contrário. Quero transformar milímetro de mercúrio para ATM. Então, eu vou dividir 228 por 760, vai dar 0,3 ATM. Tranquilos? Então, para transformar de ATM para milímetro de mercúrio, nós multiplicamos por 760. Para transformar milímetro de mercúrio para ATM, nós dividimos por 760. Volume. O que é o volume? É o espaço ocupado pelo gás. No sistema internacional, a unidade de medida do volume é o metros cúbico. Mas além do metros cúbicos, nós temos outras unidades de medida, sendo que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, 1 litro corresponde a 1.000 ml e 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, se eu quero transformar de metro cúbico para litros, multiplico por 1.000. De litros para metro cúbico, eu divido por 1.000. De litro para ml, mililitro, multiplica por 1.000. De ml para litros, divide por 1.000. Vamos ver um exemplo aqui. Faça as seguintes transformações. Quero transformar 0,25 metros cúbicos em litros. Então, o que eu faço? Como cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros, certo? Como cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros, nós multiplicamos o valor dado por 1.000. Então, nós temos que 0,25 foi o valor dado, vezes 1.000, vai dar 250 litros. Então, para transformar metro cúbico para litros, multiplica por 1.000. Se nós quisermos fazer o caminho contrário, transformar de litros para metro cúbico, nós vamos fazer o inverso. Como cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros, nós vamos dividir o valor dado por 1.000. Então, nós vamos pegar 45 e dividir por 1.000, que vai dar 0,045 metros cúbicos. Então, para transformar de metros cúbicos para litro, multiplica por 1.000. De litro para metros cúbicos, nós dividimos por 1.000. E se eu quiser transformar de metros cúbicos para milímetro, então nós vamos fazer passo a passo. Primeiro, nós transformamos metro cúbico para litros, certo? Então, nós vamos pegar metro cúbico para litros. Basta multiplicar por quanto? Por 1.000. Então, 0,015 vezes 1.000 vai dar 15 litros. Para transformar litro para mililitro, nós continuamos multiplicando por 1.000. 15 vezes 1.000 vai dar 15.000 mililitros. Tranquilos? E a temperatura? A temperatura dos gases pode ser medida nas escalas Kelvin, que nós vamos representar por K, ou Celsius, graus Celsius. Verifica-se a seguinte relação entre as escalas. Então, tem a forma temperatura na escala Kelvin, certo? É igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Então, se eu quero transformar de Kelvin para Celsius, basta somar com 273. Se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, eu vou subtrair. Então, vamos ver um exemplo aqui. Faça as seguintes transformações. Letra A, 27 graus Celsius em Kelvin. Então, nós aplicamos aquela fórmula direta. Basta somar o 27 com 273. 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin. Se nós quisermos fazer o caminho contrário, transformar de Kelvin para Celsius, então nós aplicamos a mesma fórmula. Temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Nós temos o valor em Kelvin, que é 310. 273, que está positivo, ele passa negativo. Então, 310 menos 273 dá 37 graus Celsius. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, nós somamos com 273. De Kelvin para Celsius, nós subtraímos de 273. Beleza? E a transformação isotérmica, que é a pressão vezes volume. O que é essa transformação? Em um sistema fechado, mantendo-se a temperatura de um gás constante. O que é a temperatura constante? Ela não altera, ou seja, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Verifica que sua pressão e o seu volume são inversamente proporcionais.
está dizendo que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. O que isso aqui quer nos dizer? Quando a pressão aumentar, o volume diminui. Ou, quando o volume aumentar, a pressão diminui. Elas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. A equação que nós temos para calcular a transformação isotérmica é esta aqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Um cilindro com um êmbolo móvel contém 100 ml, então nós já sabemos o volume, do gás CO2 a 1 atm, então eu já sei a pressão de 1 atm. Mantendo-se constante a temperatura, certo? Então ela não altera. Se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teríamos que aplicar uma pressão igual a. Então, pelo enunciado, nós tiramos os seguintes dados, ó. O volume inicial é de 100 ml, a pressão inicial é de 1 atm, o volume final é de 25, e nós vamos calcular a pressão final. Como elas são inversamente proporcionais, e está dizendo que o volume está diminuindo. Se são inversamente, se o volume diminui de 100 para 25, a pressão ela vai aumentar de 1 para um valor acima de 1. Tranquilos? Então vamos aqui na equação. Pressão inicial, está aqui, 1 atm. Volume inicial, 100 ml. Pressão final nós vamos calcular. Volume final, 25. 1 vezes 100 dá o próprio 100. 25 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 100 dividido por 25. 100 dividido por 25 nos dá uma pressão de 4 atm. Então observe bem, ó, o volume diminuiu de 100 para 25 e a pressão aumentou, ó, de 1 para 4. São inversamente proporcionais. Tranquilos? Vimos como calcular a pressão, vamos ver como é que se calcula o volume. Pela mesma equação. Exemplo 2. A massa de um gás está submetida a uma pressão de 3 atm, então já tem a pressão de 3 atm. E ocupa um volume de 1,5 litros. Temos o volume inicial, 1,5 litros. Mantendo-se a temperatura constante, então ela não altera. Se quisermos que a pressão reduza para 2 atm, então a pressão vai diminuir para 2 atm. Qual o seu volume final? Novamente, nós vamos para os dados. Ó. Volume inicial, 1,5. Pressão inicial de 3. Pressão final de 2. E ele quer saber o volume final. Olha só quem está diminuindo agora. A pressão era 3, reduziu para 2. Então, o volume vai ser um valor acima de 1,5. Ele vai aumentar. Então, vamos aplicar a equação. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Pressão inicial é 3. Volume inicial é 1,5. Então, está aqui. Pressão final é 2. Volume final nós vamos calcular. 3 vezes 1,5 nos dá 4,5. 2 está multiplicando, passa dividindo. Dividindo 4,5 por 2 dá 2,25 litros. Então, observe. Era 1,5, aumentou para 2,25. Tranquilo? São inversamente proporcionais. Beleza? Então, meus guerreiros, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou estar postando essa videoaula e vou estar fazendo uma atividade lá no Google Class para vocês. Tranquilo? Forte abraço e até a